Olá pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo sobre o Flamengo, obviamente, que perdeu para o Fluminense por 2-0, jogando mal na minha visão, a gente vai falar sobre isso. Tem também a preparação do Flamengo para pegar o Corinthians no domingo, jogo que eu classifico como o jogo mais importante do ano, tendo em vista que o Campeonato Brasileiro, quem sonhava o Campeonato Brasileiro pode parar de sonhar. O único título possível importante do Flamengo nesse ano será a Copa do Brasil. Eu não considero o Carioca título importante, embora a comissão técnica e a diretoria tenham priorizado a competição estadual no começo da temporada. Mas muita coisa para a gente falar no vídeo de agora. Eu vou dar minha opinião sobre Gabigol, se ele tem que continuar ou não no time titular do Flamengo. Tem Alcaraz suspenso por 4 jogos, e aí eu vou explicar para vocês se no domingo ele pode ficar à disposição ou não, ou se terá que cumprir essa suspensão. Explico aqui para vocês também. Tem Rodolfo Landim, que na minha concepção protagonizou mais um papelão. Assim eu classifico essa atitude do Rodolfo Landim, atual mandatário rubro-negro, que daqui a alguns dias deixará o cargo e tenta fazer com que o seu candidato, Rodrigo Dunsch, seja eleito. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando que a gente tem a nossa parceira KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você necessita para fazer sua fezinha, sua aposta e garantir uma grana extra. Mas lembrando, é só para maiores de 18 anos e eu peço que vocês tenham muita responsabilidade. E ó, o miquinho passando. Eu gosto quando os miquinhos passam por aqui na hora que eu estou gravando. Parece que eles sabem que eu comecei a gravar e eles passam por aqui. Mas enfim, estão ali na janela. Valeu, miquinho, viva a natureza. Vamos para as informações. Eu vou começar falando desse papelão do Rodolfo Landim. Ontem, Rodolfo Landim, que nunca gostou de aparecer, nunca gostou das redes sociais, eis que lança um perfil oficial no Instagram. Gente, na boa, não combina nada com ele, é um negócio extremamente forçado. Quem teve a oportunidade de assistir aos vídeos nos stories, ele começa, isso é history, o nome disso é history, nossa, sem nenhuma intimidade, algo muito forçado. E aí lançou... Aí botou lá no comentário da postagem, deixe os seus comentários, os seus questionamentos que eu vou responder aqui, vou para uma reunião e volto em breve. Aí teve o jogo do Flamengo, o Flamengo perdeu de 2-0 para o Fluminense, e após o jogo, falei, vou dar uma olhadinha lá no Instagram do Rodolfo Landim, deixa eu ver como é que a torcida está comentando lá no Instagram. E aí sabe o que eu vi? Comentários trancados. Nossa, assim é fácil ter rede social, né? O cara pede para as pessoas comentarem e depois tranca os comentários porque não quer ler crítica, porque não quer ser criticado, só quer receber elogio. Papelão do Rodolfo Landim. E outra, na descrição do Instagram dele, ele bota assim, que faz parte da gestão mais profissional da história do Flamengo. Me desculpa, Rodolfo Landim. Eu acho que você pode fazer parte e ser o presidente da gestão mais vitoriosa. Isso aí, sem sombra de dúvida. Vocês ganharam muita coisa. Mas muita coisa vocês ganharam tendo mais sorte do que juízo. Porque profissional vocês não foram nem um pouco. Uma gestão que gasta mais de 50 milhões de reais com demissão de treinador, com multa rescisória de treinador, não pode ser considerado profissional. Com todo respeito ao seu trabalho à frente do Flamengo, que eu repito, em outras áreas, vai muito bem, obrigado. Finança vai muito bem. Eu acho que, assim, é uma gestão que a gente tem que bater palma, aplaudir. Foram 6 anos de um bom trabalho. Agora, dizer que foi a gestão mais profissional, eu discordo totalmente. Não foi a gestão mais profissional, mas não foi mesmo. Vocês não tiveram um projeto no futebol. Não tem projeto esportivo. Foram 6 anos sem projeto esportivo. O Jorge Jesus foi um acaso. Vocês contrataram o Jorge Jesus por coincidência, graças à indicação de Paulo Pelaipe, que hoje nem está mais no Flamengo, foi demitido por vocês de maneira covarde ainda por cima. Isso precisa ser ressaltado e hoje está no Cruzeiro. Fora isso, vocês não tiveram nenhuma gestão profissional no futebol. Mais um papelão do Rodolfo Landim.
terrível, terrível, tal como os vídeos que ele vem publicando lá no Instagram, que também são vídeos bem forçados, bem fracos. Sobre o jogo de ontem, galera, eu não consegui fazer live nem vídeo pós-jogo, correria danada. A coletiva do Felipe Luiz, ele disse o seguinte: no primeiro tempo a gente controlou bem o jogo, sofremos alguns contra-ataques. Não foi o nosso melhor dia tecnicamente. A bola escapou muito do nosso pé, erramos alguns domínios. Jogadores que talvez não estavam tão sincronizados entre eles no meio e demos alguns contra-ataques. Fizemos um bom primeiro tempo com bastante chance de gol. E no segundo tempo, a partir do momento que começamos a sofrer e depois das perdas de bola, perdemos um pouco a força no meio campo porque era um jogo de bastante transição, ida e volta. E acabamos sofrendo o gol. Depois do gol, o Fluminense sabe muito bem se defender e ficou cada vez mais difícil de fazer gols. Mesmo assim, criamos chances e não conseguimos fazer. E ele também falou sobre Gabigol. Primeiramente, o que mais peço para o Gabi é o posicionamento dele, que ele se posicione de um jeito onde seja produtivo, que ele possa conseguir atacar bem os espaços, que é o que ele faz de melhor. Obviamente que cair no impedimento é uma leitura, um time que às vezes ele não está tendo, mas para mim menos pior é às vezes ele ficar impedido do que vir buscar a bola no pé, como vi ele fazer em anos anteriores. Que ele saia esporadicamente, ok, mas o mais importante é que ele guarde a posição dele, que ele entenda os movimentos que ele tem que fazer. E, obviamente, um cara que estava há bastante tempo sem jogar, esse time não está nas melhores condições, mas a tendência é que melhore. Vamos lá, sobre a leitura de jogo dele, eu acho até que está correta. No primeiro tempo, o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Só que voltou a mostrar aquele velho defeito. Não sabe aproveitar as oportunidades que tem, as oportunidades que cria. E é um defeito desde os tempos do Tite, não é nem culpa do Felipe Luiz. Agora, no segundo tempo, o time jogou muito mal. E uma partida de futebol, ela tem dois tempos. Não adianta, no primeiro tempo, jogar super bem e no segundo tempo jogar super mal. E o primeiro tempo nem foi super bem. Foi o primeiro tempo bom. Agora, o segundo tempo foi horrível, terrível, uma lástima. Eu acho até que Felipe Luiz, eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar a escalação dele, mas eu acho que Felipe Luiz insistiu muito no erro. Deixar o Alan 90 minutos em campo foi um absurdo. Deixar o Gabigol quase 90 minutos em campo foi um outro absurdo. O Léo Ortiz, ele tem que jogar na zaga. Ele vai bem como volante, mas ele vai melhor ainda como zagueiro. E por falar em zaga, o Léo Pereira fez uma partida terrível. O que justifica a titularidade do Léo Pereira? Quer botar o Léo Ortiz na zaga? Ótimo, mas o Fabrício Bruno não pode ser reserva. Fabrício Bruno e Léo Ortiz, inclusive, fizeram uma boa dupla de zaga nos tempos de Red Bull Bragantino. Entrosamento, inclusive, não seria um problema. E por falar em partida ruim, mais uma do Ayrton Lucas. Terrível, uma lástima. Uma lástima. Um jogador que não consegue jogar bem desde quando foi convocado para a seleção brasileira. Ainda bem que o Alexandre volta no domingo. Dito isso, galera, eu acho que a atuação, a derrota do Flamengo para o Fluminense não interfere para domingo. Domingo é uma outra atmosfera, um outro ânimo, os jogadores vão estar no outro nível de concentração e a gente sabe muito bem que esse elenco do Flamengo, em jogos de mata-mata, parece que eles incorporam o bom futebol, que eles escolhem jogo. E eu não estou dizendo que eles escolhem jogo, apenas parece. Porque, de fato, eles jogam totalmente diferente em uma partida de mata-mata. Campeonato Brasileiro não tem sido forte desse elenco, dessa diretoria do Flamengo há muito tempo, inclusive. Poucas vezes o Flamengo ficou na primeira colocação no Campeonato Brasileiro desde o último título do Campeonato Brasileiro, que foi em 2020. Galera, minha opinião sobre o Gabigol. Para mim já deu o Gabigol como titular. Não faz mais o menor sentido. Tá jogando muito mal. Eu esperava muito mais dele nessa partida contra o Fluminense, depois de 8, 9 dias treinando, focando apenas para esse duelo. E o Gabigol parece que ele tem 38 anos e não 28 anos. Fisicamente falando, ele não aguenta mais. Já deu. Mas vai colocar quem? O Felipe Luiz, ele é treinador para isso. O Guardiola, por exemplo, lá no Manchester City, ele toda hora ele faz adaptações. O Felipe Luiz, ele é treinador para pensar, para planejar, para arrumar. Mas o Gabigol é o único centroavante. Mentira, o Gabigol não é centroavante. Não é centroavante. O Carlinhos é centroavante. Mas eu acho que o Carlinhos não tem que ser titular. Até porque no domingo ele nem pode ser escalado, porque ele não pode jogar pela Copa do Brasil com a camisa do Flamengo, porque já jogou pelo Nova Iguaçu.
O que eu penso é, o Gabigol já deu como titular, nada mais justifica o Gabigol como titular. E o Felipe Luiz, ele é treinador para isso, ele é pago para isso, para ele pensar em uma outra alternativa, em uma outra possibilidade. Gonzalo Plata, Lohan, Arrascaeta de falso 9, Michael lá do Bruno Henrique, que seja. Mas nada mais justifica o Gabigol como titular. E por falar em treinador, lembra do auxiliar do Tite? Kleber Xavier foi auxiliar do Tite durante 24 anos. Ele anunciou nas redes sociais que vai virar treinador, ou seja, vai romper a relação com o Tite depois de 24 anos. Boa sorte ao Kleber Xavier, inclusive o último trabalho dele ao lado do Tite foi justamente no Flamengo. Vamos falar agora de punição. Pois é, rapaz, o Flamengo hoje teve uma péssima notícia em relação ao Alcaraz, porque teve julgamento do STJD, aquela confusão lá do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, lembra? Pela 25ª rodada, jogo que foi no dia 1º de setembro, só hoje teve o julgamento lá no STJD, e Alcaraz pegou 4 jogos de suspensão, Yuri Alberto pegou 2 jogos de suspensão, o zagueiro Kaká pegou 2 jogos de suspensão, Emiliano Dias, auxiliar do Corinthians, 1 jogo de suspensão, Fabinho Soldado, dirigente do Corinthians, 15 dias de suspensão, Thiago Resetti, Gandula, 20 dias de suspensão, Alessandro Gandula, 20 dias de suspensão, Corinthians foi multado em R$13 mil e o Flamengo foi multado em R$8 mil. Venê, o Alcaraz pode jogar no domingo, Yuri Alberto pode jogar no domingo, o Kaká pode jogar no domingo, sim, eles podem jogar no domingo, para vocês entenderem. Quando a punição é número de jogos, esses jogos têm que ser cumpridos na competição, ou seja, tem que ser no Campeonato Brasileiro, no caso do Alcaraz, do Yuri Alberto, do Kaká. Quando a punição é em dias corridos, aí é dias corridos. Por exemplo, se eles tivessem pego 15 dias, o jogo no domingo, ia entrar nesses 15 dias, eles não iam poder disputar a partida. Então, como foi número de jogos, eles vão cumprir essas suspensões no Campeonato Brasileiro. O Alcaraz já pegou um jogo, se eu não me engano, o Yuri Alberto também já pegou um jogo, o Kaká também já pegou um jogo, e aí o Alcaraz tem mais 3 jogos para cumprir. Então, péssima notícia para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, pelo menos no domingo o Flamengo terá o Alcaraz, que não fez uma boa partida contra o Fluminense, mas eu não vou ficar aqui criticando o Alcaraz, ele acabou de chegar ao Flamengo, chegou na reta final da janela de transferência, seria um erro, eu considero, da minha parte, ficar criticando a partida do Alcaraz. Óbvio, se espera muito desse jogador, que é o jogador mais caro da história do Flamengo até o momento, 20 milhões de dólares, mais de 100 milhões de reais, porém, ainda é muito cedo. Acho que pode cobrar do Alan, pode cobrar do Gabigol, obviamente, mas do Alcaraz, calma, pés no chão, vamos ter paciência com esse jogador, que não é titular, né? Até porque no domingo tem o retorno do Gerson, tem o retorno do De La Cruz, do Arrascaeta, enfim, jogadores importantes, e do Alexandre na lateral esquerda, que para mim vai ser extremamente importante. Mas vamos lá, vamos começar a conversar aqui então. O Miguel, por exemplo, diz: Renato, boa noite. A atuação do time ontem foi patética. Time milionário apresentando um futebol de centavos. Concordo com você, Miguel, concordo. Acho que principalmente não se justificou o exagero em poupar jogadores, né? O Arias jogou mais do que todos os jogadores do Flamengo que foram poupados. O Arias jogou os 2 jogos inteiros pela Colômbia. O Arias não voltou em voo fretado, voltou em voo de carreira. Chegou de madrugada, deu uma descansada e foi para o clube e entrou no segundo tempo. E não somente fez gol, como correu, feito coelho de desenho animado, né? Até na lateral direita eu me lembro de ver o Arias combatendo atacante do Flamengo. E o Flamengo, em compensação, o Arias, repito, jogou 2 jogos inteiros pela Colômbia. O De La Cruz jogou apenas 45 minutos do último jogo. O Arrascaeta jogou 1 jogo inteiro e 45 minutos do segundo. O De La Cruz entrou no lugar dele. E, finalmente, o Gonzalo Plata jogou os 2 jogos também, foi substituído no final. O Gerson jogou 1 jogo e meio. Ou seja, ninguém jogou tanto quanto o Arias. E o Arias simplesmente veio, foi para o banco, jogou, fez gol e foi decisivo. Os do Flamengo, Arrascaeta e Plata, entraram já no decorrer do segundo tempo, principalmente o Arrascaeta entrou bem mais para o final, lá pelos 30 minutos, se não me engano, já com o Flamengo perdendo de 2-0.
não conseguiu fazer bulhufas, e nós poupamos Gerson, De La Cruz e Pulgar. Nem sequer no banco ficaram. Para mim, isso aí foi muito claro, foi uma determinação da diretoria, a qual eu acho que o Felipe Luiz não deveria ter se dobrado tão facilmente, e deveria ter dito, não, deixa eu levar pelo menos para o banco. No banco eu já consigo administrar a minutagem lá. Mas não, ele aceitou pressão, e com isso o Flamengo foi derrotado até com uma certa facilidade pelo Fluminense a partir do segundo tempo. No primeiro tempo acho que houve um certo equilíbrio, mas no segundo tempo foi todo, rigorosamente todo, do Fluminense, e o Flamengo jogou muito mal mesmo. Jogou, como disse o Miguel, futebol de centavos. Um time milionário não pode jogar futebol de centavos. Claro, foi uma opção bem evidente pela Copa do Brasil e não pelo Campeonato Brasileiro, por motivos óbvios, né? Essa diretoria, que está fazendo de tudo para se manter no poder, de tudo. Vou falar para vocês daqui a pouco sobre uma pesquisa que eles soltaram. Achou que a solução, talvez uma coisa fundamental para eles, seria ganhar essa Copa do Brasil, que é o único título importante que sobrou em 2 anos. Repito, 2 anos. Ano passado também foi a final da Copa do Brasil e perdeu. E ano passado não ganhou nem o Carioquinha. Esse ano ganhou o Carioquinha, que a gente sabe que é um baita me engana que eu gosto, tanto faz como tanto fez, e não vai ganhar o Brasileiro, e perdeu a Libertadores, e está nessa situação difícil agora contra o Corinthians, que vem cheio, vem grandão, cheio de moral, depois do 5-2 em cima do Atlético Paranaense. É óbvio que eles esperam essa taça para ser, vamos assim dizer, um anabolizante de votos. Se o Flamengo conseguir essa Copa do Brasil, eles vão poder dizer, por exemplo, que em 6 anos eles ganharam 2 Libertadores, 2 Brasileiros e 2 Copas do Brasil. Não deixa de ser um palmarés, como dizem os espanhóis, ou seja, um currículo interessante. Se você olhar 6 anos, 2 Brasileiros, 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil, não é um mau currículo. Mas se você olhar que esses últimos 2 anos foram de seca praticamente total, aí você já começa a pensar de uma maneira diferente. Eles tiveram um início excelente, por uma puta cagada do Pelaipe conhecer o Jorge Jesus. Entregaram o departamento de futebol para o Jorge Jesus. Jorge Jesus fez o que fez, Brasileiro e Libertadores. Algo que ninguém fez até hoje, porque não conta o Santos, que o Santos ganhou uma Taça Brasil, que naquela época, depois foi considerado brasileiro, não é igual brasileiro. Uma competição muito mais curta, muito menos importante. Igual ao Flamengo, pode fazer agora o Botafogo. O Botafogo tem chances reais de ser campeão brasileiro e da Libertadores, ainda que eu ache muito improvável que qualquer outro time, não somente o Botafogo, consiga derrotar o River numa eventual final no Monumental de Nunes. Claro, o River ainda vai jogar contra o Atlético Mineiro, não está na final, mas acho o River bem favorito contra o Atlético Mineiro e muito mais favorito ainda numa eventual final contra qualquer time de qualquer país. Acho até que o Botafogo é o que teria mais condições de ameaçar o River, mas não vejo como favorito contra o River no Monumental. Mas o Botafogo, bem ou mal, tem essa chance de ganhar Brasileiro e Libertadores, que é uma coisa grandiosa, que só o time do Jorge Jesus fez. O volante Alan, desde que chegou ao Flamengo em julho de 2023, ainda não conseguiu convencer a torcida rubro-negra. Após a recente derrota para o Fluminense por 2-0, o jogador passou a ser alvo de duras críticas. O Flamengo investiu aproximadamente 40 milhões de reais em sua contratação, mas, até o momento, o retorno em campo está longe de atender às expectativas. Com Alan jogando, o time tem um aproveitamento de apenas 23% nos últimos 10 jogos, algo que preocupa e aumenta a pressão sobre o volante e a equipe. Em 2019, Alan se destacou pelo Fluminense e, depois, pelo Atlético Mineiro, onde foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. No entanto, seu desempenho no Flamengo ainda não se aproxima daquele nível, o que levanta questionamentos sobre sua forma física e integração ao time atual. Vamos aos números. Nos últimos 10 jogos em que Alan esteve em campo por mais de 25 minutos, o Flamengo conquistou apenas 2 vitórias, um empate e amargou 7 derrotas. Entre os resultados, estão jogos como a derrota por 4-1 para o Botafogo e o revés por 1-2 diante do Corinthians. Essas partidas deixaram claro que, além do rendimento de Alan, o Flamengo como um todo está passando por uma fase difícil.
Agora, o rubro-negro tem pela frente o jogo mais importante da temporada até aqui, a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Com a vantagem mínima do 1-0 conquistada no Maracanã, o Flamengo precisa entrar com força total na Neoquímica Arena neste domingo, 20, onde tudo pode ser decidido.